ppm e ppb são medidas de concentração utilizadas quando a gente tem uma quantidade de soluto muito pequena ali na nossa solução. ppm significa partes por milhão, ou seja, determinada quantidade de soluto em 1 milhão de partes da solução. Então, 1 ppm significa, por exemplo, que você tem 1 grama de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Só para você ter uma noção, 1 milhão de gramas significa 1 tonelada. Então, 1 grama de soluto para 1 tonelada de solução. O ppb é quando a gente tem uma quantidade menor ainda. No ppb a gente vai ter uma parte do soluto por 1 bilhão de partes de solução. Então, essas medidas, elas são muito utilizadas quando a gente quer, por exemplo, expressar a concentração de um contaminante na água ou no ar atmosférico. Mas no nosso dia a dia, ela está mais presente quando a gente olha o rótulo da pasta de dente. A quantidade de flúor presente ali na pasta de dente é tão pequena que é expressa em ppm. É cerca de 9 ppm, ou seja, 9 partes de flúor para 1 milhão de partes da pasta de dente. E aí, quando a gente vai fazer exercícios de ppm ou ppb, a gente não tem uma fórmula fixa, tá? Então vai depender muito da interpretação de texto e também de uma regrinha de 3, para a gente poder entender ali como é que resolve esse exercício. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês agora. Nesse exemplo, a gente tem que a quantidade máxima de mercúrio na água não pode ultrapassar 0,0005 miligramas de contaminante por grama de água. O exemplo pede para a gente expressar essa concentração em ppm. E então a gente vai primeiro retirar esse dado aqui do exercício, ó, que diz que a gente vai ter 0,0005 miligramas de mercúrio, e aí o mercúrio vai ser o soluto dessa solução, dissolvidos então numa solução que apresenta 1 grama de água. E aí eu vou estabelecer uma regrinha de 3, porque veja bem, se eu tenho essa quantidade de soluto dissolvido nessa quantidade de água, quando eu olho para a concentração em ppm, então eu vou ter X partes do soluto diluídos ou dissolvido em 1 milhão de partes de água. Então eu consigo transformar essa concentração que está em miligramas por grama em uma concentração em ppm, fazendo esse raciocínio, fazendo essa associação. Só que aí, quando a gente para pensar, a gente vai perceber aqui, ó, que o soluto está na unidade miligramas e que a solução está na unidade gramas. Então eu preciso, antes de fazer a multiplicação cruzada dessa regrinha de 3, eu preciso deixá-las na mesma unidade. Então eu tenho que passar tudo isso daqui para gramas ou tudo isso daqui para miligramas. Acho que fica mais fácil passar grama para miligrama, né? Então deixa eu converter de grama para miligrama, aí eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar aqui 1 grama de água corresponde então a 1000 miligramas, ok? 1000 miligramas de água. Então, quando eu tenho 1000 miligramas de água, a quantidade de soluto presente ali é essa daqui. E quando eu tenho 1 milhão de miligramas de água, a quantidade de soluto que eu tiver do lado de cá vai ser a minha concentração em ppm. E aí eu vou achar que aqui, ó, colocando em notação, para facilitar a nossa matemática aqui, eu vou ter que 5 vezes 10 elevado a menos 4. Vocês concordam comigo que esse valor aqui corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 4? Vezes 10 elevado à sexta, dividido por 1000. 1000 que é 10 elevado à terceira. Quando a gente tem, então,
multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então fica 5 vezes 10 elevado à segunda potência, correto? Aqui eu tenho uma divisão agora de potências. E quando eu tenho uma divisão de potências, o que a gente faz? A gente conserva a base e diminui os expoentes. Fica 5 vezes 10 elevado a menos 1. E 5 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 0,5. Então eu tenho aqui uma concentração de meio ppm. Esse é o limite de mercúrio presente na água. Se superou isso, aí a água já está muito tóxica e não é apropriada para o consumo. Toda vez que você for fazer uma regrinha de 3 para descobrir o ppm ou ppb, tem que se atentar para que as unidades ali na regrinha de 3 sejam idênticas, tá? Então, você vai trabalhar sempre com miligramas, ou sempre com ml, sempre com quilos, mesmas unidades. Senão, você vai encontrar um valor de ppm que não vai ser um valor correto.